Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora mais uma Ocupação. Aqui a gente coloca estudantes universitários de todo o país frente a frente com deputados federais. E hoje nós vamos discutir o tema mais quente do momento, que é a reforma política. Quem está aqui são os estudantes de todo o Brasil que fazem parte do programa da Câmara dos Deputados Estágio Visita. Sejam bem-vindos à Ocupação e também à Câmara dos Deputados. Uma salva de palmas. E esses estudantes vão fazer pergunta aos deputados que se juntaram aqui aos nossos debates, que são o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Muito obrigado, deputados, por participarem do programa. Vamos fazer um debate quente, né? Sim, um debate bom, né, Carol? Isso mesmo. E antes de entrar na questão da reforma política, vamos ver o que os estudantes fizeram durante essa semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. E a gente também fez umas perguntinhas para ele sobre a reforma política. Dá só uma olhada. Nas últimas eleições, você votou no candidato ou na legenda? Eu votei em um candidato. Nas últimas eleições, eu votei no candidato. No candidato. Eu votei no candidato. Eu votei no candidato. Eu votei particularmente no candidato da minha região. Votei no candidato. Apesar de ter um partido, né? Mas eu acredito que o candidato ele seja importante porque ele é que tem o trabalho, ele que tem a atuação. Apesar da minha família ainda ser partidária, eu votei no candidato. Olha só que bacana. Então, deputado, surpreende essa resposta da maioria, todos os estudantes falaram que votaram, em vez de no partido, votaram no candidato? Olha, acho que reflete uma realidade que nós temos hoje. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com essa juventude toda, do lado do Henrique, deputado extremamente presente, participativo, e uma alegria estar aqui com você, Carol. O tema é importantíssimo, por mais que às vezes haja um sentimento de até rejeição à política, é justamente por isso que o tema é importante. Porque essa rejeição vem como um sintoma de que as coisas não estão bem. E se elas não estão bem, a gente tem que ter coragem de reformar, de mudar as regras do jogo para que sejam regras mais democráticas. A unanimidade ter dito que não votou em partido, votou no candidato, indica uma coisa: os partidos estão fracos. Os partidos não estão representando o sentimento da população. Elas estão buscando se agarrar na confiança com uma pessoa que elas conheçam. E é preciso aprimorar isso. Deputado Henrique. Bom, Carol, te cumprimentar também, cumprimentar todos os estudantes que estão aqui no estágio da Câmara e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Eu compreendo a resposta da totalidade dos estudantes que estão aqui conosco na plateia e vão fazer perguntas, de que eles preferiram votar no candidato. Eu, sempre que falo desse tema, eu fui relator da reforma política, eu costumo convidar as pessoas a refletirem de que, na realidade, o seu voto precisa ser completo. Tem que ser um voto numa pessoa que mereça a confiança de vocês, mas tem que ser um voto também num programa, num projeto político para o país e, portanto, num partido que representa este projeto. Porque nenhuma pessoa sozinha, quando chegar aqui na Câmara, vai conseguir mudar as coisas. As pessoas aqui se reúnem em grupos, em partidos, e, evidentemente, todas as democracias maduras do mundo, elas tiveram, eu quero cumprimentar também o Domingos Sávio, meu colega, deputado do PSDB de Minas, todas as mudanças que foram feitas para amadurecer a democracia em diferentes países do mundo, elas sempre miraram o fortalecimento de partidos políticos. Até porque, Carol, minha última frase nessa primeira arrancada, é muito difícil para as pessoas fiscalizar só um deputado. E é muito importante fiscalizar o nosso voto. Tem gente que muda de candidato em todas as eleições e está sempre procurando a pessoa perfeita e nunca encontra. Eu prefiro que os partidos também respondam coletivamente para o cidadão, para o eleitor, dos compromissos que assumiram. A gente fez essa pergunta justamente porque o que está em jogo aqui é uma possível mudança no sistema de eleição de deputados e vereadores. E
como tem muito modelo em disputa, a gente pegou um material do jornalismo da TV Câmara para tentar explicar um pouco essa confusão do modelo, vota no partido, vota no candidato e o que está em discussão aqui na Câmara dos Deputados. O chamado distritão pode valer para as eleições de 2018 e de 2020. Nesse modelo, são eleitos os mais votados independentemente do partido. Por exemplo, Minas Gerais tem 53 deputados federais. Os 53 candidatos que tiverem mais votos em 2018 vão ser os escolhidos. A grande vantagem desse sistema é a simplicidade. Os mais votados são eleitos. Simples assim. Mas também há desvantagens. A primeira delas é que esse sistema tende a excluir minorias. Uma segunda desvantagem é que as campanhas vão se concentrar em candidatos, não em partidos. E é por isso que uma outra opção está sendo discutida no plenário da Câmara. O distritão misto. Nele, você poderia votar ou no seu candidato ou no partido dele. Continua valendo a ideia básica de que os mais votados são os eleitos, assim como no distritão. Mas o detalhe é que o partido também pode ser votado. Os votos dados ao partido são divididos somente entre os candidatos daquele partido, de acordo com a votação que eles receberam. Mas por que isso é tão importante? Também por causa da maneira como o brasileiro vota. O eleitor vai para a urna e escolhe um governador ou escolhe um presidente. Na hora de votar para deputado, vota no partido daquele governador ou no partido daquele presidente. O distritão misto é capaz de captar esse comportamento. E o mais importante, passa a dar mais valor aos partidos. Mas existe ainda uma terceira opção de sistema eleitoral. A partir de 2022, entraria em cena o distrital misto. Cada estado passa a ser dividido em distritos e cada partido só pode concorrer com um candidato em cada distrito. Mas só metade das vagas é preenchida assim. Por exemplo, o estado do Paraná hoje tem 30 deputados federais. 15 vagas seriam definidas nos distritos. Para as outras 15, cada partido faz uma lista de candidatos. O eleitor vota no partido. Quanto mais votos o partido tiver, mais candidatos da lista são eleitos. O eleitor teria 2 votos. Esse sistema todo é para escolher deputados federais e estaduais. Distritão misto, distritão ou distrital misto. Seja como for, a mudança passa pela Constituição da República. Por isso é tão difícil aprovar uma alteração como essa, porque são necessários os votos de 308 deputados federais por 2 vezes para que a proposta passe pela Câmara dos Deputados. E além disso, qualquer mudança que se queira para valer já para a eleição do ano que vem tem que ser votada na Câmara e no Senado até outubro, porque todas as regras têm que estar em vigor um ano antes das eleições. E aí a gente chega muito nessa sopa de letrinha, distritão, distrital misto, mas com muita polêmica. Todo mundo quer uma reforma política, mas aí eu passo para os deputados. Qual é a reforma política que se quer? Sucintamente, qual seria o modelo ideal na sua avaliação, deputado Domingos? Olha, o modelo ideal tem que representar bem o povo brasileiro, tem que dar transparência na relação entre o eleitor e o seu representante, e, portanto, não é uma coisa muito simples. Nós temos que fazer uma transição. Primeiro, porque há uma constatação que o modelo atual ele tem distorções absurdas. Você joga, de repente, alguém muito famoso, aquele muito famoso elege 5, 6 que não tem voto nenhum, que não tem expressão nenhuma, e às vezes que tem uma ideologia totalmente diferente até daquele partido. Então você acaba compondo uma Câmara de Representantes que o povo nem conhece direito ou que nem votou neles. Então tem que mudar. Eu entendo que essa mudança também, como temos que fazê-la em poucos dias agora, ela não pode ser uma mudança muito abrupta. Eu entendo que o primeiro passo, já para as eleições do ano que vem, só para a eleição do ano que vem, seria o distritão, que é justamente eleger os mais votados. Porque, nesse momento, há uma constatação de que os partidos não têm representatividade. Então, se você colocar para o ano que vem lista, seria uma tragédia. Porque hoje são mais de 40 partidos no Brasil, partidos de aluguel, partidos que vendem horário na televisão, partidos que não têm nenhuma responsabilidade com o que fala no horário eleitoral e com o que pratica. Então é melhor que nesta próxima eleição sejam os mais votados, porque os mais votados, pelo menos, demonstraram apoio popular. E já em 2022, aí sim, distrital misto, que é metade votado nos distritos, que é aquele que está lá bem pertinho do eleitor, e a outra metade numa lista partidária.
Até lá, a gente pode aprimorar esse processo partidário votando um outro projeto que está aqui, que é a cláusula de barreira, que já valeria para o ano que vem. Ou seja, partido que eleger um número muito pequenininho, que não teve voto, não teria direito a horário eleitoral, a fundo partidário, etc. E aí que Com começa... isso, fortalece o partido para 2022. E aí agora que a gente vai começar a discussão mesmo, Isso. porque eu acho que o deputado Henrique Fontana não defende muito esse distritão não é, deputado? Não defendo nem um pouco. E, aliás, eu começo por um argumento que considero dos mais sólidos, que se esse sistema fosse bom, Carol, ele deveria estar sendo adotado em algum país que tenha uma democracia mais madura, uma democracia mais consolidada. Para que se tenha uma ideia, só 4 países no mundo adotam esse distritão. Um deles é o Afeganistão, o outro é a Jordânia, que é uma monarquia e elege um parlamento de muito pouco papel dentro da democracia. E o distritão, ele é uma eleição de famosos. O distritão é uma eleição que beneficia aqueles que já são mais conhecidos da sociedade e coloca muitos votos de brasileiros na lata do lixo. Por que eu defendo um sistema que seja proporcional? Porque, na minha visão sobre democracia, ao compor um parlamento, o voto de cada um de vocês que estão aqui tem que ser contado. Não pode perder o voto de nenhum brasileiro. Todos têm que ter o seu voto valorizado na hora de compor de maneira proporcional um parlamento. Então, por exemplo, um partido de corte ambientalista, que ainda está com dificuldade de se tornar um partido mais forte, ele pode, com grande esforço de diversos candidatos, garantir 3, 4% dos votos num estado brasileiro. E com isso, Carol, conquista uma primeira vaga de deputado para representar este conjunto de ideias. Então, eu sou totalmente contra o distritão, sou totalmente a favor de um sistema proporcional que garanta contar o voto de todos os brasileiros e defendo, se for para sair do sistema atual, que de fato tem muitos problemas, Domingos, e aí eu concordo contigo, eu defendo que a gente caminhe para um sistema distrital misto, de tipo alemão, 100% proporcional. O que é isso, trocando em miúdos? É aquilo que eu falava na primeira fala nossa aqui do programa. O voto do eleitor vai carregar 2 significados. Primeiro, o eleitor vai escolher um programa, vai votar num partido, e a seguir este mesmo eleitor vai escolher um deputado da região onde ele mora que ele quer que o represente. Mas este primeiro voto, que é o voto do programa, é o que define quantas vagas o partido conquistou. Isto garante a representação de minorias, isto garante representações de regiões e isto fortalece programas e partidos. O distritão, é minha última frase, por hora, o distritão transformaria a Câmara Federal num lugar onde existirão 513 grandes personalidades, 513 quase que são um próprio partido, o seu mandato, e outro problema atual, ele é uma espécie de seguro reeleição para alguns dos deputados atuais, que como já são mais conhecidos, têm mais chance nesse sistema distritão, na minha avaliação. Eu sei que o debate está super quente aí entre os deputados. Rapidinho, vamos ver primeiro o que os estudantes estão pensando, o que eles acham desse distritão, desse distritão misto. Vamos à primeira pergunta da plateia. Por favor, diga o nome, o estado, o curso e a pergunta. Meu nome é Jedson, sou de Itapemirim, estudo Direito na Faculdade de Direito Cachoeira de Itapemirim. Minha pergunta é para o deputado Henrique Fontana. Há um dispositivo na PEC da Reforma Política que garante a desfiliação partidária, né, logo após a emenda, para os deputados, para os detentores de mandato eletivo, sem qualquer punição. Esse dispositivo, ele não cria um determinado ambiente que dificulta a construção da fidelidade partidária, que dificulta a manutenção da filiação partidária no processo político? É a famosa janela, né, deputado? Dificulta sim, Jedson, dificulta, mas nós temos um problema na democracia. Eu quero aqui confessar para todos vocês, eu fui relator há 6 anos atrás da reforma política, tinha áreas que eu tinha enorme convicção, por exemplo, proibir empresa de financiar a eleição, por exemplo, um sistema eleitoral diferente do atual. Agora, essa pergunta que o Jedson fez, e que muitos brasileiros se fazem, eu sou a favor da fidelidade partidária.
Só que também a fidelidade partidária, ela não pode ser eterna se os partidos tomam rumos absolutamente contraditórios com o seu programa. Está previsto hoje, Carol e Jedson, na lei que se tu demonstrar que o teu partido mudou de rumo, não está respeitando o programa com o qual disputou a eleição, tu poderia sair. Esta janela que foi colocada, ela é uma janela de final de mandato. Pelo menos, dos mecanismos que tem para haver uma troca partidária, Domingos, que não é o que mais me agrada, mas pelo menos o deputado eleito tem que cumprir todo o mandato no partido para o qual o eleitor o escolheu, e só perto da próxima eleição é que ele poderia trocar de partido, e logo, logo o eleitor vai medir esta troca. Porque o eleitor vai poder dizer, não, olha, eu não concordei, a Carol trocou de partido, era deputada eleita pelo partido A, trocou para o B, eu não concordei com esta troca, eu não voto mais na Carol ou neste candidato. Então há aquilo que se chama um controle do eleitor sobre a eventual troca. Mas eu confesso que não tenho uma posição fechada sobre a tua pergunta, Jedson. Eu queria só lembrar que na última reforma política que foi votada na Câmara, ela foi para o Senado e só sobrou a janela, né? Que foi uma emenda constitucional promulgada. A gente tem mais perguntas da plateia, que vai perguntar agora é o Bruno. Bruno Soares, representa o Centro Universitário UNIRG do Tocantins. Minha pergunta será direcionada ao deputado Domingos Sávio e gostaria de saber de onde virá o dinheiro do fundo que está sendo discutido na reforma política? Da onde será tirado? Será tirado da merenda, da educação, da saúde? Como será essa proposição do fundo para as próximas eleições, no caso? Olha, Bruno, excelente pergunta. Eu, desde o primeiro momento, não é só aqui no debate, eu já dei algumas entrevistas lá em Minas Gerais, sou totalmente contrário à criação desse fundo, da forma que foi colocada, em que você possa pegar dinheiro público, colocar em partido ou na mão de candidato. É claro, não vamos ser hipócritas e achar que não tem custo uma eleição. E é bom que esse custo seja financiado de maneira transparente, para a sociedade saber de onde está vindo o dinheiro. Não pode continuar essa roubalheira que se instalou com o processo eleitoral sendo parte disso, não é? Com financiamentos espúrios. Então, isto nós não podemos aceitar mais. Mas também tirar dinheiro da educação, da saúde, e pior, colocar esse dinheiro. Olha, eu vou lembrar aqui por que precisa de uma mudança no curto prazo. São mais de 40 partidos hoje. Partidos de aluguel, partidos que são de propriedade de uma determinada família. Nessas investigações, como a da Lava Jato, já se descobriu operações em que o indivíduo foi gravado dizendo que estava comprando um partido para determinada eleição. Então, nós não podemos confiar no sistema que está aí e colocar dinheiro público. Eu acho que é razoável que você diminua os custos da campanha ao mínimo para que prevaleça a história pessoal, o trabalho de quem se candidata, a capacidade dele de interagir com a comunidade e que você tenha, através da justiça eleitoral, a divulgação isonômica, igualitária para todos. Aí eu até admito que você defina um dinheiro público que a Justiça Eleitoral administre e ela divulgue em todas as comarcas quem são os candidatos, com igualdade de condições, assim como já existe a divulgação no rádio e na televisão. Agora, botar dinheiro público para fazer campanha, com o país faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, é um assinte e eu acredito que isso não passará aqui na Câmara. Então o senhor é contra o fundo partidário? Sou contra da forma que foi colocado, porque ele não estabeleceu com clareza como será fiscalizado, colocou um valor absurdo de 3 bilhões e 600 e partiu do princípio que vai se colocar esse dinheiro direto na mão de partidos e candidatos. E nós sabemos que existem até candidatos fantasmas, né? Candidatos que se lançam candidatos e às vezes não têm o voto nem de si mesmo. E você vai colocar dinheiro público na mão dessas pessoas? Então, primeiro, nós temos que reorganizar a estrutura partidária brasileira, votar cláusula de barreira, e aí sim. E até aproveito para dizer que há uma concordância num aspecto. O deputado Henrique criticou o Distritão, né? E eu não quero o Distritão de forma permanente. A minha colocação foi clara, eu quero o Distritão como um instrumento de transição neste momento, porque não dá tempo de você fazer essa peneirada nos partidos,
Você não poderia, não seria democrático, sair por aí fechando o partido. Então, que se elejam nesta próxima eleição os que são mais votados, e não é seleção de campeões, não. Sabe por quê? Se essa regra fosse a regra que já estivesse valendo na passada, o Henrique estava aqui, eu estava aqui, 90% estariam aqui. Então, na verdade, o Distritão não é uma eleição para privilegiar uns ou outros, não. Ele é uma eleição em que vai ser votado aquele que o eleitor escolher, majoritariamente. Mas não é o modelo ideal. Nisso eu concordo com ele. Por isso, nós tivemos na nossa resposta uma coisa em comum. Para 2022, nós achamos que o distrital misto seja o ideal. Mas fundo partidário, só depois de ter partidos decentes, organizados, com muita transparência, e eu acredito que deveria ser a justiça eleitoral que tem que administrar o dinheiro da campanha, porque é um dinheiro público que não deve botar no bolso de ninguém. Obrigado, deputado. A gente tem mais uma pergunta da plateia. Eu estou vendo que o deputado Henrique Fontana também quer falar sobre financiamento. Daqui a pouco a gente volta. Pergunta. Eu queria, primeiramente, boa tarde para os deputados. A minha pergunta vai para vocês dois. O PT historicamente defendia o voto em lista fechada e o PSDB historicamente defendia o regime parlamentarista. Com essa desmoralização que os partidos sofreram, especialmente os partidos de vocês, os mais tradicionais, vocês ainda defendem essas bandeiras históricas dos partidos de vocês e por quê? Eu só não ouvi o nome do... Eu sou o Gaio. Gaio. Isso. Tudo Gaio bom, Moraes. Gaio? Eu vou aproveitar a pergunta dele, mas tu tem que me deixar enxergar ele, Carol, senão aproveitar a pergunta do Gaio, conversar com todos os telespectadores, e eu quero voltar um pouco nesta questão do financiamento da democracia, né? Porque a pergunta do Bruno ela é muito importante e todos os brasileiros estão pensando sobre isso. Primeira coisa que é muito importante, acho que todos nós aprendemos, e vamos com cuidado, gente, porque já tem no Senado, em alguns setores da Câmara, o chamado movimento Volta ao Odebrecht, Volta JBS, Volta OAS. Tem deputados e senadores que se acostumaram a vida inteira a fazer campanhas multimilionárias, com muito dinheiro empresarial, e que querem de novo financiamento empresarial. E a campanha cara com financiamento empresarial é muito ruim para a democracia. Aliás, quem pensa, e eu sei que algumas pessoas têm esta dúvida, de que o importante é economizar, por exemplo, R$1 bilhão e não retirar, aspas, R$1 bilhão da saúde, da educação, das estradas e de qualquer política pública de enorme importância para todos, às vezes não se dá conta que esse sistema de financiamento eleitoral privado, ele é uma máquina de gerar corrupção e que os brasileiros perdem bilhões de reais, dezenas de vezes mais do que o que custaria um fundo público moderado, de valor controlado e que garante, Carol, uma democracia para todos. Porque se nós fizermos eleições em que só o dinheiro privado financia a eleição, nós vamos ter cada vez mais um sistema político para ricos, onde os ricos e os poderosos economicamente têm o comando do sistema e, por exemplo, um candidato a vereador lá na minha cidade de Porto Alegre, que é de um bairro popular, representa trabalhadores que ganham 1, 2 salários mínimos, como é que ele vai arrecadar dinheiro para a campanha? Se as pessoas que querem apoiar ele não estão com dinheiro suficiente, muitas vezes, nem para alimentar suas famílias. Então tem que ter uma forte redução dos custos de campanha, tem que ter pequenas contribuições de pessoa física, 200, 300, 400 reais, e tem que ter um pequeno fundo público que garanta o que se chama o direito democrático de todos concorrerem em igualdade de condições. Agora eu tenho que ir na pergunta do Gaio, que fez, e para mim cabe a questão da lista, né? No sistema distrital misto, a metade dos votos é definido por uma lista. Eu defendo, Gaio, e todos vocês, quem está nos acompanhando, que a organização de uma lista como essa não pode ser feita pelo presidente do partido. Tem que ter primárias, como muitos países do mundo estão usando. Primárias o que é? 90 dias antes de começar a eleição, todo mundo que quiser pode ir para a urna eletrônica no mesmo lugar onde vota e definir, mesmo sem filiação partidária. Se eu estou decidido que eu vou votar no partido A, eu vou lá, Carol, nesse dia da primária, e digo, olha, no partido A, eu prefiro que o Gaio seja o primeiro da lista, eu vou lá e voto na primária e ordeno a lista democraticamente com a participação de milhões de pessoas. Porque qualquer sistema tem lista. O sistema atual, inclusive, tem uma lista
aberta, onde o eleitor às vezes pensa que ele pode escolher tudo, mas são os partidos que definem quem pode se inscrever nesta lista. Então, no distrital misto proporcional que eu defendo que primárias abertas ordenem a lista. E parlamentarismo? Bom, o parlamentarismo continua sendo, no nosso entendimento, o modelo que nós temos que alcançar. Mas antes disso, a gente tem que definir a forma de eleger o parlamento. Como é que você pode ter um parlamentarismo numa situação caótica como é esta, de, como eu disse agora mesmo, 40 partidos? Só aqui na Câmara, com assento na Câmara Federal, são mais de 30 partidos. Tem um deputado que vai lá sozinho e diz: eu vim falar pela liderança do partido tal, e pela liderança do partido tal eu vou obstruir. É ele sozinho. E cria uma celeuma danada. E fica horas a fio com pessoas falando pela liderança e obstruindo tudo e não votando nada e não chegando a um entendimento a favor do Brasil. E olhe que se você tem partidos de aluguel, e isso não é eu só que estou dizendo, vocês sabem que é assim, lá nas cidades de vocês, lá nas eleições municipais, aparece do dia para a noite uma legenda nova, não é? Como é que você vai votar numa lista que foi fechada lá no partido? O Henrique tem razão, que na visão dele, ele sonha, e eu também sonho, com aquele partido que tem uma grande participação popular e que elegeu a sua lista. Mas quantos por cento dos brasileiros hoje são filiados em partidos? Mas e o parlamentarismo? Vou chegar. Não Só chega que a primária, a 3%. Domingos, não é para filiados, Eu sei, para qualquer cidadão. Mas veja bem, é como o dia da eleição. Veja bem, se é um partido que vai escolher, são as pessoas que têm envolvimento com aquele partido que vão se interessar. Então, na verdade, para nós termos o parlamentarismo, que nós do PSDB continuamos entendendo que é o melhor modelo, e tem exemplos todo dia no mundo inteiro. Agora, na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro defendia uma tese com relação à União Europeia. Ele foi derrotado na tese dele, ele e todos os ministros saíram e teve eleições gerais e não houve nenhuma crise, não houve uma situação caótica como nós estamos vivendo no Brasil, não é? Então, se você tem o parlamentarismo, o parlamento passa a ter uma responsabilidade com o executivo de colocar em prática um programa de governo. E o parlamento não pode mais ficar fazendo essas negociatas. Me dá um ministério, ou me dá isso, ou me dá aquilo. Isso, de fato, o próprio PSDB disse em programa eleitoral, é algo que nós precisamos de mudar no Brasil. Isto, indiferente se é este ou se é aquele governo, é uma prática que nós condenamos. Esta de ficar negociando espaço em governo. No parlamentarismo, há um comprometimento de uma base para executar um programa de governo. E se essa base não cumprir o compromisso, que foi o que a elegeu, que fez aquela maioria, você pode ter, sem nenhuma crise, a dissolução do parlamento com eleições gerais. Então o parlamentarismo é o ideal, mas primeiro vamos melhorar esse parlamento aqui, porque do jeito que está hoje, não dá. Eu sei que o papo está ótimo, está super quente, exatamente por isso a gente vai fazer um intervalo rápido e voltamos daqui a pouco com mais ocupação, discutindo reforma política. Estamos de volta com Ocupação, que hoje discute a reforma política. E quem está respondendo as perguntas dos nossos estudantes universitários são os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Já tem pergunta da plateia? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, deputados. Meu nome é Pedro, eu sou daqui de Brasília, sou estudante de Ciência Política da Universidade de Brasília. Ainda sobre o financiamento público de campanha, a gente já sabe que o financiamento privado ele não está autorizado para a próxima campanha. E pensando em termos práticos, o que a gente vai fazer no ano que vem, eu queria perguntar para vocês, já que essa questão do 3,6 bilhões foi muito recusado pela sociedade, pela opinião pública, qual a opinião de vocês do que a gente tem que fazer ano que vem? Eu acho que o financiamento privado da pessoa física, ele não consegue financiar toda a campanha. Eu acho que a gente tem que ter um financiamento público, de certa forma, e acabou que uma das ideias que foi surgida é jogar essa responsabilidade para o orçamento, né, do ano que vem, para a CFT, e eu acho que isso é apenas mascarar o problema e adiar o problema. E aí eu queria saber, na opinião de vocês, o que a gente tem que fazer para a campanha do ano que vem, não pensando no futuro, claro que a gente tem que pensar, mas pensando em termos práticos. O que vai acontecer ano que vem, na opinião de vocês?
Então vamos Bom, lá, Pedro, como quem terminou de responder foi o deputado Domingos, vou passar para o Fontana rapidinho, deputado. Primeiro, depois eu volto com mais calma, pedindo licença para o Pedro, mas o parlamentarismo que o Domingos defende no Brasil, eu considero inaceitável e seria inclusive um golpe. Parlamentarismo é retirar o voto do cidadão para escolher o presidente da República e transferir para os deputados. Por exemplo, o Eduardo Cunha teria sido presidente da República se o parlamentarismo estivesse não é esse implementado o que no eu Brasil. Não, eu sei que defendo não a é. eleição de presidente Mas é que nós, aqui e primeiro-ministro. Mas, nada Domingos, disso que aqui você tá tem falando. diversos cientistas políticos estudando para ser cientista. Não, mas é porque você tá dizendo nós, uma no coisa que eu não Brasil disse. real... Não, eu sei Mas que vamos tu falar não. do que importa, vamos falar de mas dinheiro. No Brasil real, o parlamentarismo é... E, aliás, 2 vezes o povo brasileiro negou o parlamentarismo porque percebeu isso. Queriam tirar o direito dele de escolher diretamente o presidente da República. Mas eu volto para o Pedro. Né? Então, Pedro, o que eu penso que é a saída para o ano que vem e para o futuro da democracia brasileira? Primeiro, as campanhas têm que ser fortemente barateadas. Quanto menos dinheiro na democracia, melhor é a democracia. Então, campanhas que custaram de deputados 2, 3, 5, 8 milhões de reais. Campanha para governador, 50, 60, 70 milhões. Para presidente da República, 300 milhões. Por que uma campanha para presidente da República não pode custar uma quinta parte desse valor? Por que não pode ter um teto para candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul, que ao invés de gastar em média, como foi na última eleição, 1.500.000, se gaste 500 mil reais ou até menos? Então, feito este barateamento, reduzindo para menos de 1/3 o custo comparando com a campanha de 2014, eu defendo que tem que ter um fundo público de valor moderado, em torno de R$1 bilhão, e que tenha que haver contribuição de pessoas físicas, que poderia, com contribuição de 200, 300, 500 mil reais, agregar mais 1 bilhão. Com 2 bilhões, tu faz uma baita campanha no Brasil. Não precisa gastar 8, como foi, 10, como foi a última campanha. Agora, o que não pode, encerro com isso, vou dizer, olha, não vai ter dinheiro empresarial, ótimo. Isso é uma grande novidade. Agora, não vai ter nenhum fundo público, aí só pessoa física vai financiar. E outra pior, os próprios candidatos, aqueles que são muito ricos e que têm dinheiro, eles assinam um cheque do próprio punho e pagam a campanha deles mesmos. Tem gente do povo que acha que isso é legal. Ah, não, quer ser candidato, vai lá e paga a tua campanha. Mas como é que os candidatos que representam os setores populares mais pobres e que não têm dinheiro para bancar uma campanha poderiam ser candidatos? Então, o sistema político tem que prever o direito de todos serem candidatos. E para isso é que tem que ter um fundo público de valor reduzido, na minha avaliação. Bom, rapidamente, Rapidinho. Pedro, preciso deixar claro que o que o povo rejeitou é você colocar dinheiro público na mão de candidatos e de partidos, sendo que hoje, eu repito mais uma vez, não há credibilidade na maioria dos partidos. O sistema está falido e nós temos que ter a humildade de reconhecer isso e mudar o sistema. E não se muda esse sistema botando mais dinheiro nele, sem antes fazer a mudança. Por isso eu sou contra colocar dinheiro público direto nas campanhas. Mas tem que ter uma solução, como você bem disse, porque senão você corre o risco, e isso eu também não quero, como o deputado Henrique falou, o sujeito que é milionário se candidata, se autofinancia e exclui os outros. Então, é reduzir ao mínimo o custo da campanha. Eu defendo uma campanha que, aliás, eu sou ex-vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal. Sempre fiz a minha campanha baseado no meu contato com as pessoas. Então, é 4S. É santinho, sola de sapato, saliva, que vai eleger a pessoa. E isto é, obviamente, com um complemento que não seja feito com dinheiro no candidato. Eu volto a insistir nisso e estou conseguindo fazer isso crescer aqui dentro. Você destina para a justiça eleitoral um valor específico para o período da campanha, em que ela possa divulgar em todas as comarcas. Toda comarca tem o cartório eleitoral, é obrigatório. Todo candidato tem que se registrar e mandar seu santinho. Ele já manda os seus dados e a Justiça Eleitoral publica em toda a comarca material que divulgue em igualdade de condições quem são os candidatos, quais são, de forma bem sintética, as suas propostas e o seu currículo. E o complemento ele faz com o esforço e o trabalho pessoal, com alguma doação de pessoa física, mas reduz-se ao mínimo o custo da campanha, sem fundo eleitoral,
depositado na conta de candidato ou depositado na conta de partido, que eu sou radicalmente contra. Olha aí, o Pedro já conseguiu um consenso mínimo entre PSDB e PT. A próxima pergunta está aqui no palco. Pode fazer. Boa tarde. Sou Laura, eu sou estudante de Ciências do Estado da UFMG e Direito na FUMEC, moro em Belo Horizonte. E eu gostaria de fazer uma provocação, senhores deputados. Foi dito aqui, perguntado, qual seria a reforma política para os senhores. E foi comentado aqui sobre participação popular. E eu gostaria de fazer uma volta um pouquinho no tempo, que em 2013 tiveram manifestações e acabou que a Dilma, no final, falou, vamos fazer uma reforma política. Acabou que ela não foi votada. Logo depois teve Cunha e Temer com reforma política de novo, e o que não foi muito para frente, agora estamos com Temer de novo. E então eu gostaria de saber qual seria muito a finalidade dessa reforma política às pressas para as próximas reeleições e por que ela não teria tanta participação popular agora, qual seria o preço disso? E também só fazer um lembrete que uma associação um pouco radical, mas na verdade um pouco leve, nós estamos fazendo aniversário quando colocaram o parlamentarismo com Jango. E passo a palavra para vocês. Como ela é mineira, eu vou destinar para o deputado Domingos Sá, porque a gente consegue nas outras perguntas ir falando e todo mundo fala. Olha, Laura, primeiro tem que ter sim participação da população e hoje essa crescente manifestação, seja pelas redes sociais, seja nas ruas, que teve o início de forma mais marcante em 2013, mas continua. Ela é importante. Assim como é importante todo esse esforço da Lava Jato e de outras operações para passar a limpa política. Nós não podemos, em razão disso, achar, isso é o fim do mundo, acabou. Pelo contrário, é o começo, é o fim da má política, da política que era feita às escuras e para atender a pequenos grupos. Sobre fazer a reforma agora, na verdade, não começou a discussão agora. As propostas de emenda constitucional que estão sendo votadas, elas estão tramitando aqui há muitos anos. O problema é que o limite, se quisermos que seja colocado em prática na próxima, o limite constitucional é 1 ano antes da eleição. Ou a gente vota alguma coisa até outubro, ou vai continuar exatamente do jeito que vinha antes, com falhas já bem identificadas. Então, algumas coisas a gente já percebe que evolui para o consenso. Eu vou falar de 2 assuntos aqui que não foi dito e que tem chance de ser aprovado. Mais até do que esse fundão, que eu vou votar contra, mais até do que o distritão, que eu vou votar a favor, mas o distrital misto eu sou a favor, também está difícil, mas a cláusula de desempenho, que é para você estabelecer que um partido, para ele ter direito a fundo partidário, a horário eleitoral, a representação nos cargos na mesa, tenha que ter um mínimo de representação para parar com essa indústria de partido. Essa cláusula de desempenho já foi votada no Senado, a Sherida, que é a deputada do meu partido, relatou e está vindo para o plenário. E também, além da cláusula de desempenho, o fim das coligações, que é um arranjamento. Desde para eleger vereador até deputado federal, você pega vários partidos, às vezes que não tem nenhuma afinidade ideológica, e se unem para aumentar o potencial de eleger deputados. Aí você vota no deputado de um partido e elege o de outro, por causa da coligação. Nós estamos trabalhando para acabar com essas coligações aqui. Eu sei que o deputado Fontana está doido para comentar, eu quero só passar para a próxima pergunta, que aí o senhor já emenda uma na outra e vai dar tudo certo. Carol, sempre que conversa eu tenho que emendar as duas, tu viu? Mas tá bem. Bom, boa tarde. Me chamo João Paulo, faço Direito da Faculdade Católica no Tocantins. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao deputado Domingos e logo em seguida a ambos. Eu gostaria de ressaltar o deputado Domingos já havia dito que é contra o fundo partidário de mais de 3 bilhões de reais. Mas não seria um incentivo ou dar um fio à meada da corrupção, levar para o lado do financiamento privado, até porque nenhuma empresa vai financiar um candidato sem antes ter um retorno, sem antes ter algo a se valorizar depois, a se vangloriar depois. Peraí, só o deputado Fontana tem uma tréplicazinha rapidinho, deputado, a gente está chegando no final do programa. Laura fez uma pergunta, assim, todas estão sendo perguntas muito importantes, significativas, mas que eu acho que ela vai assim no coração do problema. Eu não acredito que o parlamento atual vá fazer uma reforma política
estrutural e profunda como o Brasil precisa. Aliás, nenhum parlamento fez nas últimas 4 ou 5 legislaturas, inclusive numa delas eu fui o relator. Então, eu estou defendendo há muitos anos e defendo cada vez mais que nós brasileiros temos que exigir que o parlamento nos dê a oportunidade de eleger uma constituinte exclusiva e específica para fazer uma reforma política profunda e que esses constituintes eleitos, depois de trabalhar um ano para mudar o sistema político e eleitoral do país, terão o compromisso de não concorrer a nenhum cargo eletivo nos 5 anos seguintes. Eu vou continuar trabalhando aqui do lado do Domingos para tentar aprovar alguma coisa, o fim de coligação, mas o Brasil precisa de uma reforma política muito mais profunda do que esta, que eu nem sei se vai sair deste processo eleitoral de agora. Por isto, a minha defesa do direito dos brasileiros elegerem uma constituinte exclusiva para, aí sim, nós termos uma reforma política com a profundidade necessária. Como a gente está chegando no final, eu queria só... Eu acho que a pergunta do João Paulo é porque o senhor não deixou tão claro assim, se o senhor defende ou não o financiamento privado. Mas obrigado, João Paulo. Eu sou não só radicalmente contra, mas ele não está em discussão porque ele já é proibido. Ele já foi considerado inconstitucional. E eu entendo que eu já havia defendido isso de maneira muito clara. De fato, o financiamento privado vincula interesses corporativos e interesses principalmente privados, ou seja, de grandes grupos, que acabam interferindo, né, na condução de todas as políticas públicas e que gerou todo esse caos. Então, isso é óbvio que nós não podemos retroceder. Agora, o que eu disse na minha resposta, e eu fui claro nisso, se não podemos retroceder ao financiamento privado, que foi fonte de corrupção, e é fonte de corrupção, não quer dizer que todo ele seja, mas veio, através do financiamento privado, a oportunidade de grandes financiamentos vinculados a determinado toma lá da cá. Então, isso tem que ser eliminado, e já está eliminado. E não temos que voltar a isso. Agora, já temos outro substituir para o financiamento público da maneira que se propôs, não. Veja bem, eu sou a favor de um financiamento público controlado pela Justiça Eleitoral, para dar isonomia, para dar igualdade de competição para o pobre e para o rico, né? E que aí a escolha seja feita muito mais pelo trabalho, pelo desenvolvimento de cada candidato. A gente tem mais uma pergunta aqui da plateia. Boa tarde, meu nome é Marcelo Pellegrini, eu sou da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Minha pergunta é para o deputado Henrique. Qual é a sua opinião sobre o fim das coligações nas campanhas eleitorais? Marcelo, eu sou favorável, né, porque as coligações na eleição para deputados e vereadores faz com que a gente, às vezes, vote numa pessoa com um determinado perfil, por exemplo, alguém preocupado com a questão ambiental, e tu pode terminar elegendo uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a preservação ambiental, né? E outra coisa que eu queria dizer ainda no financiamento, Marcelo, é o seguinte: foi proibido o financiamento de empresas, mas não foi proibido o abuso do poder econômico de pessoas físicas. Por exemplo, o candidato a prefeito de São Paulo, João Dória, colocou um cheque de 6 milhões de reais na campanha dele mesmo para prefeito de São Paulo. Como o adversário dele, um dos adversários é o Fernando Haddad, e não tinha 6 milhões de reais para colocar na campanha, aí ficou disparelha a eleição. Então nós não podemos permitir o abuso do poder econômico de pessoas físicas também. Porque o problema do financiamento eleitoral é a desigualdade entre os candidatos e, como disse o João Paulo lá no fundo, as vantagens que quem coloca muito dinheiro em eleição quer depois obter como privilégios nos negócios com o setor público. Temos mais uma pergunta lá de trás. Olá, boa tarde. Cumprimentar o excelentíssimo senhores deputados, Henrique Fontana, Domingos Sávio. A minha pergunta é o seguinte, e para ambos também. Quais foram os valores das doações de empresas privadas que Vossas Excelências receberam na última eleição? Como é que é o seu nome? É Lisvan. Lisvan, bom, é bom que todos saibam que nas últimas eleições para deputado federal, a regra do jogo é permitido receber doação de empresa privada. As principais doações que eu recebi foram do próprio PSDB e eu recebi de cooperativas. Eu sou uma pessoa que venho do meio rural, fui presidente de cooperativa, eu recebi doação desde cooperativas agropecuárias até cooperativa
de trabalho médico, como a Unimed, e que eu, não só, isso tudo está lá na minha declaração eleitoral, como eu me orgulho de ter recebido. Porque hoje mesmo eu estava trabalhando no Banco Central para um projeto de minha autoria que atende as cooperativas de crédito para que elas possam ter um trabalho em todo o Brasil. E o cooperativismo de crédito hoje é uma maneira de você tornar o crédito mais acessível e mais barato, não é? Coisa que banco privado não pensa. Então, eu, como defendo o cooperativismo, eu tive apoios mais expressivos desse setor. Mas isso também não deve funcionar mais, porque a lei hoje não permite doação de empresa privada e cooperativa também é uma empresa privada. Deputado Fontana. Lisandro, eu também tive que receber doações de empresas, porque não havia nenhuma chance de eu me eleger. Por isso que eu falo que o sistema político tem que ser modificado profundamente. Eu não teria nenhuma chance de estar aqui representando as ideias que eu represento se eu tivesse competido contra candidatos que recebessem doações empresariais e eu não pudesse receber nenhuma. E eu prefiro nunca mais receber. Eu tenho certeza que por mais que a gente tenha independência e autonomia, e eu me orgulho dos mandatos que desempenhei nesse sentido, mas é muito constrangedor e é muito ruim para a democracia. O povo brasileiro precisa ter deputados, governadores, senadores, vereadores, prefeitos, presidente da República, que quando saiam de uma eleição pergunte para ele: quem financiou sua campanha? E ele responda: foi o povo brasileiro. Porque isso é republicano, gente. Isto torna as pessoas iguais. Isto dá autonomia, porque o poder do dinheiro, ele está sempre atrás de capturar o poder da democracia. E o poder da democracia é o poder do nosso voto. E ele não pode ser capturado pelo poder do dinheiro. O programa está quase chegando no final. Temos uma última pergunta aqui da plateia, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, sou de Boa Vista, Roraima, da Universidade Federal de Roraima, faço História. A minha pergunta vai para o deputado Domingo. A respeito do sistema distrital, não seria prejudicial à renovação do parlamento? Olha, Matheus, eu acredito que não. Eu acredito que o distrital talvez seja o que dá mais chance de renovar o parlamento. Ele, da maneira que nós propomos, é metade eleito pelos partidos, numa lista em que, obviamente, o partido tem que colocar pessoas também que puxam voto, porque vai depender do número de votos que o partido conseguir naquela lista, quantos deputados ele vai fazer. E no caso do distrital, não é, que serão a outra metade, em cada parte lá de Roraima, não é, Roraima tem hoje, eu estou um pouco na dúvida, me parece que são 8 deputados, então será dividido o estado de Roraima em 4 distritos. Boa Vista seguramente será um deles, ou às vezes até mais do que um, e os outros distritos. E aí aquele deputado que vai disputar lá no distrito, não é? Ele pode, de repente, nunca ter sido eleito, mas ele foi um bom prefeito ali numa cidade, ou um bom líder comunitário, ou uma figura, um professor que tenha uma liderança boa dentro daquele segmento, ele consegue fazer a campanha, até porque a área territorial é menor, e ele consegue levar seu nome numa área territorial menor e conseguir disputar, às vezes, com um deputado que já tem mandato e que, às vezes, não foi tão bem no seu mandato. Então, eu acredito que o distrital, que nós do PSDB defendemos, ele é a forma mais democrática e que vai ter mais controle social, porque o cidadão ali do distrito, que é uma área reunindo vários municípios, ou se for uma capital, às vezes uma parte da capital, as pessoas vão conferir o trabalho no dia a dia. Portanto, eu insisto, nós defendemos distritão como uma transição para esta próxima eleição apenas, porque seria uma maneira de evitar esse modelo que está aí deturpado, com coligações, com figuras famosas que puxam 4, 5, e aí com o distritão teríamos... Então é essa a ideia, Matheus. Eu vou dar, como é a nossa última pergunta, eu vou dar um tempinho para o deputado Henrique Fontana, bem pouquinho, que está acabando. Não, eu só quero dizer que o distritão ele é péssimo e ele não vai ser para uma eleição só. Se fosse aprovado, a proposta é. Se fosse aprovado, os deputados que se elegeriam pelo distritão, depois de eleitos, iam trocar o sistema para continuar o distritão. Então, a grande questão é que nós temos que exigir do parlamento que dê ao povo brasileiro o direito de eleger uma constituinte exclusiva e específica para que o Brasil tenha uma reforma política profunda e duradoura.
Bom, gente, o debate foi ótimo, mas o nosso tempo está acabando. E antes de encerrar, eu queria pedir desculpa para as pessoas que quiseram perguntar, mas não deu tempo. Agradecer a todo mundo que veio, aos deputados que estiveram aqui desse debate quente. E a você que acompanhou aí de casa. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o programa Estágio Visita e quem sabe no próximo Ocupação você não está aqui participando do programa com a gente. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que fazem o Estágio Visita. A gente se vê no próximo Ocupação. Tchau e uma salva de palmas para essa galera linda.